Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo, o canal que vai falar tudo sobre medicina. Hoje iremos conversar sobre as anomalias estruturais que envolvem parcialmente um cromossoma. Antes da aula, eu gostaria que você considerasse de se tornar membro do canal. Fazendo isso, você tanto me incentiva a sempre produzir conteúdos de qualidade do ensino superior e também valoriza o meu trabalho. As anomalias que iremos ver hoje não derivam necessariamente de uma ausência ou presença de todo um cromossoma, e sim por modificações na estrutura de um cromossoma que podem causar uma perda de informação, mas não necessariamente. Muitas dessas anomalias são assintomáticas. Elas podem ocorrer tanto por causa de pontos de ruptura neste cromossoma ou por causa de um crossing over que ocorre na meiose defeituoso. Uma dessas anomalias, então, é a deleção. Podemos observar a deleção intersticial, quando ocorre dois pontos de ruptura no cromossoma, a zona entre esses pontos se perde e o restante do cromossoma vem reparado, obviamente, erroneamente, não preservando a sua estrutura. Podemos observar também a deleção terminal, quando um ponto de ruptura ocorre e o restante do cromossoma é perdido. Essa anomalia, a deleção terminal, é mais rara, pois a perda da porção terminal e de consequência do telômero é muito desvantajosa para um cromossoma. A deleção é definida uma anomalia cromossômica desbalanceada, pois ocorre a perda de patrimônio genético de um cromossoma. E como já vimos em aulas passadas, a perda de informação é mais patológica do que o ganho de informação. Então, a deleção está mais associada a patologias, a fenotipos patológicos. Um exemplo de deleção, que não é tão comum assim, mas pode acontecer, é a deleção, por exemplo, do gene SRY, SRY, que eu comentei na aula de aneuploidias sexuais. Com a deleção desse gene, a simples deleção desse gene já define o diferenciamento de um indivíduo para o fenotipo feminino, mesmo ele possuindo o cariotipo XY. Uma outra anomalia que podemos observar é a duplicação. Ela irá ocorrer através de uma recombinação homóloga que acontece na meiose, porém essa recombinação homóloga será anômala. Geralmente, os cromossomos homólogos se aparelham entre seus alelos e ocorre a transferência de material genético homólogo. E no final, as células terão trocado seu material genético, porém irão continuar tendo o mesmo patrimônio genético total. Aqui, na duplicação, pode ocorrer que esses cromossomas se deslizem entre si e vão se aparelhar às zonas não alélicas, porém homólogas entre si. Essas sequências são repetidas no DNA. E então elas são homólogas entre si. E quando acontece o deslize, essa homologia dessas regiões podem facilitar um aparelhamento e a continuação da recombinação homóloga, que agora irá se definir recombinação homóloga não alélica. Irá ocorrer a transferência de material genético e nas células finais iremos observar os seguintes cromossomas. Um deles irá possuir uma zona duplicada, alelos duplicados, e isso se configurará uma trissomia parcial. Enquanto o outro, que doou essa sequência, irá possuir uma monossomia parcial. Uma outra anomalia é a inversão, que ocorre com duas rupturas no cromossoma e a consequente inversão de 180 graus desse segmento entre as rupturas e depois o seu reinserimento no cromossoma. Quando estas rupturas e o segmento que rotaciona está concentrado em um único braço cromossômico, esta inversão se denomina
paracêntrica, quando o segmento que rotaciona envolve o centrômero. Essa inversão se denomina pericêntrica. As inversões não alteram o patrimônio genético de um indivíduo. Logo, elas serão, na maioria dos casos, assintomáticas, com a rara exceção de caso essas rupturas puntiformes aqui ocorrerem ou em um gene ou em uma sequência regulatória de um gene, o que é minoria, pois essas duas sequências são a minoria no nosso DNA, que na sua vasta maioria é não codificante. A inversão paracêntrica é aquela que tem menos probabilidade em gerar gametas defeituosos. Primeiro, eu mudei os desenhos, eu mudei a representação das inversões para facilitar os meus desenhos. Segundo, como o pareamento dos cromossomas deveria acontecer normalmente? Os dois cromossomas homólogos lineares iriam se emparelhar, trocar informação genética e se segregar. Como está ocorrendo em um cromossoma que houve a inversão paracêntrica? Bem, primeiro lembrando, está duplicado aqui, porque eu estou hipotizando que isso ocorreu na fase G1, depois teve a fase S que duplicou o cromossoma já invertido previamente, e aí houve o emparelhamento dos cromossomas homólogos. Dois cromossomas homólogos e as duas cromátides irmãs de um cromossomo homólogo, que são idênticas entre si. Ok. Para conseguir se emparelhar, um cromossoma invertido precisa realizar essa estrutura de alça para ele conseguir A com A, B com B, C com C, D com D e E com E. Para isso ser possível em um cromossomo invertido, apenas ele dando esta volta, ele consegue parear os seus alelos. Ok, ocorre o crossing over. Apenas um adendo. O crossing over não é obrigatório que ocorra. E ele ocorre ao acaso, e ele ocorre 2 ou 3 pontos em todo o cromossoma, e ele ocorre principalmente quando os cromossomas estão lineares. Então, quando ele está nessa estrutura de alça, a probabilidade dele ocorrer é menor. E se ele não ocorre, simplesmente irá produzir os gametas que possuem preservados seus patrimônios genéticos. Um será normal e o outro será invertido, porém balanceado, e logo também será vital. Mas o que acontece se ocorre um crossing over com o cromossomo invertido? Bem, na hora que eles trocarem material genético, um dos cromossomas serão dicêntricos, ou seja, terão dois centrômeros. Ter dois centrômeros gera muita estabilidade no cromossoma que vem degradado. Sendo degradado, gera uma monossomia, e a única monossomia compatível com a vida é a do cromossoma X. Então, muito provavelmente, esse gameta não será vital. E o outro cromossoma que realizará o crossing over, porque um irá doar o centrômero e doando ele irá perder. Sem centrômero e sem muitos segmentos gênicos, o gameta também é instável, o material genético desse gameta é instável e logo ele não será vital. E é por isso que a inversão paracêntrica tem a menor probabilidade de gerar gametas desbalanceados que gerariam descendentes desbalanceados também por sua vez. Na divisão pericêntrica é muito mais provável que se formem gametas, pois eles irão preservar um centrômero para cada gameta. E por isso aumenta a sua estabilidade e eles, mesmo possuindo deleção de um segmento e duplicação de outros e por isso são desbalanceados, às vezes eles podem ser vitais. Às vezes, dependendo do segmento que é duplicado ou deletado, principalmente deletado, pois perder uma informação é mais danosa do que ganhar uma informação.
pode não ser vital, mas pode ser vital também. Caso ele fecunde e gere um indivíduo, esse indivíduo irá apresentar monossomias e trissomias parciais deste cromossoma. Caso o crossing over não ocorra, que é o que é mais provável, por causa da estrutura anômala que se forma, terá a probabilidade de formar gametas normais, balanceados e vitais, tranquilos, e formar um gameta invertido, balanceado e vital. Ele é balanceado se os pontos onde ocorreu a ruptura e a inversão não forem locais de expressão de um gene ou de regulação de um gene, não irá se observar nenhum dano, nenhuma patologia para este indivíduo. Quando ocorre 2 pontos de ruptura, um em cada braço do cromossoma, e as porções distais são perdidas, a perda dos telômeros que estabilizam o cromossoma facilitam a fusão do restante dos braços do cromossoma na parte mais perto do centrômero. Facilitando a sua fusão, forma uma estrutura anelar. Esta anomalia é desbalanceada, pois houve perda de informação genética, e o dano irá depender de qual informação foi perdida e de aonde houve a ruptura, se foi num gene ou em uma sequência de regulação gênica, o que é improvável, já que a maioria do nosso genoma é não codificante. Essa estrutura anelar é difícil de ser segregada durante as divisões celulares, e por isso ela pode ser perdida ao longo das mitoses que o indivíduo realiza. Então ela será observada em um mosaico dentro do indivíduo. Também podemos encontrar o isocromossoma. É muito raro esta formação deste cromossoma, e ele ocorre quando encontramos um cromossoma que possui apenas os braços longos ou apenas os braços curtos. Frequentemente a gente observa ele no cromossoma X com apenas os braços longos, sem os braços curtos. Ele se forma durante a meiose 2, na separação das cromátides irmãs. Essa separação, geralmente, na vasta maioria dos casos, é longitudinal. Porém, pode ocorrer, raramente, a separação transversal. E então, os cromossomas, o braço curto do cromossoma irá formar um cromossoma e o braço longo do cromossoma irá formar um outro cromossoma. Formando então, em vez de 2 cromossomas normais com um braço curto e um braço longo, irá formar 2 cromossomas anômalos. Um apenas com braço curto, o outro apenas com braço longo. É uma anomalia cromossômica desbalanceada, pois para as células que irão hereditar apenas o cromossoma com braço curto, perderá a informação que tem no braço longo e vice-versa. Os isocromossomas também são a causa de menos de 1% das síndromes de Down que a gente observa. Por quê? O cromossoma 21, que a sua trissomia causa a síndrome de Down, é um cromossoma acrocêntrico, ou seja, ele possui o braço longo e o braço curto, mas este braço curto dele é muito curto e codifica apenas para alguns RNA ribossômicos. Mas lembrando que os genes para os RNA ribossômicos estão contidos nas sequências mediamente repetidas. Logo, a gente encontra esses genes também em outros cromossomas do nosso genoma. E uma duplicação do braço longo irá se comportar fenotipicamente como se fosse um outro cromossoma 21 ali. E então iremos observar a trissomia parcial do cromosoma 21, que irá se comportar como se fosse uma verdadeira trissomia do cromosoma 21. Valeu, galera. Essa foi a aula de algumas anomalias de estruturas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, considera se tornar membro para valorizar meu trabalho. E não se esquece, esse canal vai falar tudo sobre medicina.
Fui!